Gênesis capítulo 6, versículo 6. Diz assim: e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema. É uma pergunta: Deus se arrependeu de ter criado o homem? A geração antediluviana, ela foi marcada por alguns pontos relevantes. Quer dizer, aquela geração que viveu antes do dilúvio, ela foi marcada por alguns pontos muito interessantes. Primeiro, nós temos o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E há três opiniões diferentes aí para a expressão filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Primeiro, tem um grupo que diz que esses filhos de Deus, eles são descendentes de Sete, o filho que Adão teve, que ficou no lugar de Abel. E esses homens, quando nós olhamos na Bíblia, eles foram homens que andaram com Deus, eram tidos como filhos de Deus. Enoque faz parte desse pacote. Então, estes homens casaram-se com as descendentes de Caim. Então, os filhos de Deus se juntaram, se casaram com as filhas dos homens. Primeira posição, os descendentes de Sete. Segunda posição, com relação à interpretação dessa expressão filhos dos homens, vem de um outro grupo que diz que esses filhos de Deus são anjos, e são aqueles anjos caídos que assumiram forma humana e possuíram as mulheres, as descendentes de Caim, e nasceu uma geração de pecadores, violentos, seres perniciosos. Essa expressão filhos de Deus, ela é baseada em Jó capítulo 1, versículo 6, quando usa a expressão filhos de Deus para anjos. A terceira posição vem de um grupo de rabinos que diz que Adão teve filhos antes da queda. Eu já trouxe essa explicação aqui para vocês. E que eles, seres humanos puros, sem pecado, viram as filhas dos homens, as descendentes de Caim, que eram formosas, tomaram para si mulheres, tiveram um envolvimento físico com elas e nasceram os gigantes. Alguns vão dizer assim: não, mas isso aí, a Bíblia não diz isso. Mas lembrem-se que quando Deus vai trazer a maldição sobre Eva, ele diz assim: multiplicarei as suas dores. Então, os rabinos pegam a ideia de que zero não se multiplica. Se ela não tivesse tido filhos, ela não saberia que dor seria essa. Então, nós temos essas três posições. E quando nós olhamos para estas afirmações, nós precisamos pensar que tem um fato aqui muito marcante, que desta união desses filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram gigantes, nasceram homens violentos, houve a geração de uma civilização pervertida, violenta, rebelde, egoísta e sobretudo idólatra. Então, o aparecimento dos gigantes é fruto dessa relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Essa geração da qual está se falando, a geração antediluviana, ela não era tão boazinha assim. Então a terra estava cheia de violência, a terra estava pervertida, a terra estava cheia de problemas. E é natural que pudéssemos identificar aqui a universalidade do pecado, o aumento da violência, do paganismo, e tudo isso fez com que Deus tomasse uma decisão. E a decisão que Deus toma está aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, quando ele diz que o Senhor decidiu por fim aquela geração. Agora, preste atenção, Deus decidiu por fim aquela geração, mas Deus não decidiu por fim a humanidade. Então, quando Deus decide por fim aquela geração, Ele poderia ter inúmeras formas de continuar, perpetuar a espécie humana, mas Deus escolhe a família de Noé. Deus chama Noé para uma missão, e a família de Noé teria então a responsabilidade de repovoar a terra e dar continuidade
à humanidade. Nesse ponto surge uma questão aqui importante, que alguns não percebem o problema. Uma das maiores questões da Bíblia, como palavra de Deus, é a questão do arrependimento divino. Deus se arrependeu de ter criado o homem? Um Deus sábio, onisciente, ele pode se arrepender? Ele tem como se arrepender? Este é um dos temas mais debatidos em igrejas, em seminários, em faculdades teológicas. Também é um dos temas mais atacados por aqueles que criticam as Escrituras e dizem que a Bíblia não pode ser palavra de Deus porque ela tem contradições. E por ter contradições, como é que nós vamos dar crédito a um livro desse? Dizem os críticos. E essa expressão, ou seja, esse pensamento, vem por causa de Números 23:19. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Observando a firmeza de Número 23, quando você faz uma exegese assim bem aprofundada do texto, a Bíblia é clara em afirmar que Deus não se arrepende. A palavra arrependimento, ela possui vários significados em diferentes línguas, tanto na língua portuguesa, bem como até na língua hebraica. Olhando para a língua portuguesa, arrependimento significa sentir culpa por ter cometido algum erro. Então, quando alguém comete algum erro, faz alguma coisa errada, essa pessoa se arrepende. Nós sabemos muito bem o que é isso, né? Ou quando alguém pratica alguma injustiça, algum ato de injustiça praticado, essa pessoa também se arrepende, manifesta esse sentimento de arrependimento. Arrependimento é lamentar-se por atitudes erradas do passado. Gente que olha para o seu passado, gente que lamenta algumas atitudes que teve no passado e acaba se arrependendo. Arrependimento na língua portuguesa também é mudar de ideia, mudar de atitude, voltar atrás em alguma decisão tomada. Estes são conceitos claros de arrependimento na língua portuguesa, cujo texto nós usamos para a Bíblia. Por isso temos a Bíblia na nossa língua. Mas, assim como na língua portuguesa, o hebraico moderno, preste atenção que eu estou dizendo para vocês, o hebraico moderno também possui vários significados para a palavra arrependimento. Então, na língua portuguesa, Deus jamais poderia ter se arrependido. Caso contrário, ele não seria Deus. No hebraico, a palavra traduzida por João Ferreira de Almeida, pela maioria dos tradutores da Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, é a palavra Nachan. Nachan é estar sentido, é ter dó, é ter compaixão. Então, essas expressões de Nachan não se aplicam, porque dentro do contexto, quando você faz a exegese do texto, você vai ver, Deus não sentiu dó da humanidade, Deus não teve compaixão da humanidade, Deus não ficou sentido pelo fato de os homens estarem vivendo aquele período daquela forma. Nachan também, no hebraico, é lamentar, sentir pesar, arrepender. Então, é nesse ponto aqui que os tradutores da Bíblia pegam a palavra Nachan para dizer que Deus lamentou, que Deus sentiu um peso na sua alma, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Basicamente é esse o conceito, e um dos dicionários mais conceituados que nós temos da língua portuguesa, o dicionário de Strong, né? Ele vai trazer para nós essa interpretação. Mas quando nós olhamos com mais cuidado Números 23:19, Nachan, ele é usado aqui no sentido de voltar atrás. Então, o que a Bíblia está dizendo? Deus não é homem para voltar atrás. Deus não é homem para se arrepender a ponto de ter uma mudança de ideia e de atitude. Ora, queridos, se isso fosse possível, Deus não seria Deus. Então, essa expressão de Números 23:19 inviabiliza a palavra Nachan, porque de acordo com o contexto, Deus é diferente dos humanos. Deus não se arrepende, Deus não tem sentimentos humanos como nós, Deus não é homem, Deus é imutável, Deus não volta atrás. Se Deus voltasse atrás, isso o faria mentir.
Como crer em um Deus que se arrepende, que volta atrás? Como confiar num Deus que muda constantemente? Deus não seria confiável se a palavra fosse Nasham. Então, a palavra hebraica não pode ser Nasham, de maneira nenhuma. João Ferreira de Almeida, ele errou na escolha da palavra para mostrar o que aconteceu na mente de Deus em Gênesis capítulo 6. Interessante que João Ferreira de Almeida também ele comete um outro erro quando você lê a narrativa do Gênesis com relação ao dilúvio e você vê a Noé soltando uma ave imunda, e ele comete um erro de tradução com o nome da ave. Mais tarde ele vai cometer o mesmo erro de tradução, porque ele usa a mesma palavra para aquele corvo que vinha trazer alimento para Elias na caverna. Então, todas as vezes que acontece uma tradução, uma transliteração de uma língua para outra, acontece um fenômeno que a filologia, vai mostrar para nós, que acontece uma perda. Algumas línguas ganham, mas outras acabam perdendo. E quando se faz uma tradução do hebraico para o português, acontece uma perda considerável, porque o hebraico é uma língua muito rica. O português é uma língua que tem muitas derivações. Por exemplo, se quando alguém falar para você, olha, me traz uma manga, aí você tem que pensar, manga de quê? Se é fruta, se é manga de caminhante, de candeeiro, se é manga de roupa, e por aí vai. Nós temos essas riquezas. Então, João Ferreira de Almeida escolheu o Nasham, mas Deus não volta atrás, Deus não muda de ideia, Deus não lamentou a situação da humanidade antes do dilúvio. Deus não ficou com o seu coração pesado pelo fato de olhar para aquele povo e ver a terra nas condições em que estava. Não pode ser Nasham. As versões mais modernas também foram infelizes na tradução. Se você pegar a chamada a João Ferreira de Almeida, atualizada, a segunda versão atualizada, vai dizer que Deus ficou triste. Vocês imaginem Deus ficando triste, com a sua criação. Será que ele não sabia o que iria acontecer? Será que Deus estava assim tão distante da sua criação que ficou triste diante da situação em que ela se encontrava? Outros dizem que Deus sentiu peso no coração. Mesmo uma linguagem antropopática não explica isso. O que é uma linguagem antropopática? É uma linguagem que coloca sentimentos em Deus. Deus não tem sentimentos humanos. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós pegamos essa linguagem antropopática para entender a mensagem para nós. Da mesma forma, a Bíblia também tem uma linguagem antropomórfica. A antropomorfia, acaba dando a Deus membros que ele não tem. Deus não tem corpo. Mas quando você vê assim que Deus falou, a mão de Deus, está se falando, usando uma linguagem para que se passe uma mensagem para essa população que está lendo. Então, Deus não sentiu peso no seu coração, Deus não pode se arrepender, Deus não pode se entristecer, Deus não poderia lamentar, nem se arrepender daquilo que criaria. Se nós lermos com cuidado a narrativa da criação, Deus vai dizer que quando ele termina de criar todas as coisas, inclusive com o homem dentro dessa criação, diz assim: e viu Deus que era muito bom. Não pode Deus criar algo que é muito bom e daqui a pouco ele está entristecido. Então, o que nós precisamos entender é que o homem não frustrou nenhum plano divino. Satanás não manchou e nem atrapalhou o plano de Deus. O Senhor não foi apanhado de surpresa no Éden, de maneira nenhuma. Então, a conclusão que chegamos é que todas as palavras aqui são usadas inadequadas. Nasham é inadequado, ter sentimento é inadequado, sentir peso no coração é inadequado. Então, como resolver? Nós resolvemos isso de forma muito simples. Nós teríamos que buscar então na língua hebraica a solução do problema, e a solução foi buscar nos talmudistas, aqueles homens que trabalham com uma interpretação mais profunda da Torá. A Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco.
E quando nós pegamos a interpretação desses homens, eles afirmam que a expressão usada para mostrar o sentimento de Deus é uma expressão chamada vai na ren. Vai na ren em hebraico possui um significado diferente. Vai na ren significa que Deus contraiu as narinas numa expressão de ódio. Ou seja, observem que de vez em quando nós temos assim aquela expressão aqui daquele fungado assim meio revoltoso, né? Então vai na ren tem esse sentido. Foi um fungado de expressão de indignação. Isso se adequa, isso se encaixa melhor no contexto bíblico. Abacuque, o profeta Habacuque, ele vai dizer para nós que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. É impossível Deus contemplar o mal sem que a sua justiça não exija dele uma atitude contra aquele mal. Deus não pode contemplar o pecado não pode permanecer diante dele. Por que nós não somos destruídos? Por causa das nossas transgressões e iniquidades. Porque os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades, elas foram cobertas pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Cristo não permite que o olhar da justiça divina nos atinja. Então quando nós olhamos, Deus tem então esse sentimento de indignação. Jesus vai olhar para nós e vai dizer que a nossa geração, ela é uma geração muito próxima daquela dos dias de Noé. Lembra? E que a terra ainda vai ficar pior. Eu fico, me perguntando, será que esses chamados crentes de hoje não leem a Bíblia? Porque quando vocês veem, vocês abrem as redes sociais de vocês, Facebook, WhatsApp, tem essas mensagens aí, né, de que o mundo vai ser melhor, Deus vai lhe dar um dia abençoado, né? Eu fiz uma brincadeira semana passada com uma pessoa que é muito próxima a mim. Ele colocou um quadro assim: Senhor, eu pego este dia e eu coloco nas tuas mãos. Eu falei: meu irmão, se você tem o poder de ter o dia nas tuas mãos, abençoa esse dia, não precisa colocar na mão de Deus. Não está nas suas mãos, então faça dele uma bênção. Mas por que o homem coloca na mão de Deus? Porque ele não pode fazer nada, mas ele diz: olha, eu coloco nas tuas mãos. Isso é um absurdo. Todos os nossos dias, todos os nossos momentos estão nas mãos de Deus. Então as pessoas falam sem saber, sem pensar no significado das suas palavras. Esse mundo não vai melhorar, ele não vai ficar pior. Ou seja, ele vai ficar pior, não vai melhorar, não vai ficar melhor. Então, quando nós olhamos, Jesus ainda vai dizer assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será também o que? A vinda do Filho do Homem. Dias ruins, dias difíceis, dias de violência, dias de homens revoltosos contra Deus, gente que não se volta para Deus, gente que não se toca com o estilo de vida que está levando. Então Jesus disse: olha, que essa geração é muito parecida com a geração de Noé. Paulo diz que Deus continua derramando a sua ira sobre toda a impiedade humana. Então essa expressão de ira, de indignação, e ela se adequa melhor. E por isso que Deus resolveu destruir toda aquela geração, porque Deus foi afrontado. Observem que já na morte de Abel, a expressão é dita que o sangue de Abel clamava por justiça. Então, queridos, assim como nós temos a capacidade de olhar essas coisas e pensar, é muito simples de ver como Deus, ele traz juízo sobre a terra. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, né, foi destruída, e para alguns dizem que aquela região de Sodoma e Gomorra, eles estão agora no fundo do Mar Morto. Até agora não se tem comprovação disso, mas alguns sábios dizem que Sodoma e Gomorra está nas profundezas do Mar Morto. O fato é que Deus, ele não pode ver o mal e ficar parado. A sua justiça exige punição para o pecado. Agora, se você não entendeu a razão dessa mensagem, eu estou dizendo a você que um dia Deus vai julgar a humanidade, com toda certeza. Homens perversos, pecadores rebeldes, e todos aqueles que se esqueceram de Deus, todos aqueles que não foram convertidos a Cristo,
e que não foram selados pelo Espírito Santo serão lançados no inferno. Observem que essa mensagem você já não ouve mais por aí. Não se fala mais em punição eterna, não se fala mais na volta do Senhor, não se fala mais em inferno, não se fala mais em punir o pecado. O que se fala é em bênção, em prosperidade e em vitória. Mas a palavra não mudou. A palavra é que os homens são pecadores, os homens são maus. Esse pecado e essa maldade ferem a santidade de Deus, e a justiça de Deus exige punição e exige uma ação e uma atitude divina. E a Bíblia é clara, nós não podemos mudar, eu não posso mudar isso. Eles serão lançados no inferno. A geração antediluviana, ela foi destruída com água. Presta atenção, a geração antediluviana foi destruída com água. Mas a nossa geração, ela será destruída com fogo. O apóstolo Pedro diz que esta terra, ela está entesourada para fogo. Agora, por que fogo e água, hein? Isso é um dos segredos que vem lá da língua original. Apenas duas coisas afligem a vida humana: ou a vida ela é sufocante como a água, ou ela é ardente como fogo. Eu vou repetir: as aflições, ou elas são sufocantes como a água, ou elas sufocam o ser humano. O ser humano se sente sufocado, o ser humano se sente conturbado, ou é ardente, ou seja, aquilo que queima, aquilo que maltrata, aquilo que traz sobre você juízo. E isso nos faz pensar, por que um dia Deus pediu um altar de pedra? E aí Moisés, não sabendo por que Deus estava pedindo um altar de pedra, e ele disse: Senhor, os outros deuses, todos eles têm altar de ouro, altar de prata, altar de madeira, e o Senhor quer altar de pedra? E aí Deus disse: Moisés, eu quero um altar de pedra, porque se ele for de madeira, a água vem e ela apodrece. Se for de ouro, o fogo vem e derrete o ouro. Mas a pedra não, Moisés. O altar de pedra permanece. Então, irmãos, Deus nos chamou como seus filhos para erigirmos dentro de nós altares de pedra, que não se movem, que são inabaláveis, gente que não desiste pelo meio do caminho. E a palavra que nós temos que aprender é que nós temos um Deus que ele não volta atrás. Deus não se arrepende, Deus não sente dó da sua criação, Deus não sente peninha da sua criação. Os pecados humanos não pesam no coração de Deus, pelo contrário, Ele olha para esses pecados com uma atitude de ira, com uma atitude de incômodo, e Ele vai tomar providência. Por isso que a Bíblia é bem clara: aqueles que não se converterem a Jesus Cristo, eles serão lançados no inferno. Que Deus nos abençoe e Ele nos faça pensar nessa singela reflexão, para nós aprendermos, para nós pensarmos como está a nossa vida, e também para nós evangelizarmos aqueles que precisam ouvir. Deus não é aquele Deus bonzinho, sentado lá na porta do céu, sentindo dó da humanidade. Deus é um Deus justo. Davi diz que Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Então que Deus nos abençoe, que nós venhamos a tomar consciência do que significa ser de fato filho e servo de Deus. Amém?